Bitcoin, né, cara? Comecei a gravar, nem é o que eu falei. Nem parece que a gente vai falar de coisa séria. Falando um monte de besteira aqui. Galera me cancelando porque eu tô falando de Bitcoin. Eu vou deixar isso no início do podcast. É bom Tá bom. que Eu ia quebra o falar gelo. outra coisa, eu ia falar É, outra fala coisa, não. mas Fala não, fala não, que é melhor não. As pessoas têm que vamos lá. achar que nós somos sérios, cara. Nós somos homens sérios. Que Modo a gente só sério, fala só fala de filosofia. A gente de não fala mais de filosofia nada, errada. não. É. Mas fala históricos. Começamos aqui com um pouco de brincadeira, que a gente estava trocando uma ideia um pouco antes de começar o podcast. Antigamente a gente tinha isso no nosso dia a dia, né? A gente trabalhava junto, então a gente trabalhava um do lado do outro e tinha esse contato. E agora que o Wellington tá morando, inclusive, em outro estado, fica mais difícil a gente conversar, é só ficar mandando meme, falando mais besteira no WhatsApp. Então a gente tirou um tempinho aqui antes para trocar uma ideia, falar algumas coisas, mas hoje o assunto é sério, sim. Apesar da gente estar começando um pouco mais relaxado, a gente está querendo mudar um pouco também, né, o nosso podcast. Nós dois gostamos bastante de filme, então a gente está querendo trazer assuntos que a gente entende que sejam importantes, que a gente assiste algum filme e acha que pode tocar num assunto importante. E hoje a gente vai começar esse novo modelo, né? Falar um pouco mais de coisas que a gente gosta, até para ter uma produtividade boa e a gente conseguir tocar o podcast com uma longevidade maior. E hoje a gente vai trazer o filme Um Bom Homem, de 2008. É um filme pouco conhecido. Eu, inclusive, acho que tá só no Prime Video. Você assistiu lá mesmo? Sim, sim, no Prime Video. Tá no Prime Video, acho que só dublado, né? Eu acho que não tem legendado. Eu tive que fazer minhas artimanhas para assistir ele legendado. Acabou que ele é alemão, então assim, não fez muita diferença. Eu tive que ficar lendo legenda. Se assistir dublado, não tem nenhum problema também. Ele lá tá a opção, acho que só dublado e com legenda em português. É a única opção que eu não consegui mudar lá. Eu pensei que era porque eu tinha assistido pelo celular, pelo aplicativo móvel, mas você tá falando aí, você deve ter visto na TV, né? Vi na TV, vi na TV. E o filme, ele fala justamente sobre um professor que tá lá no início acho que não, nem tinha começado a Segunda Guerra Mundial ainda, mas o regime nazista tinha começado, tinha alcançado o poder na Alemanha. Se eu não Isso, estou enganado, não estou falando muita besteira aqui, eles inclusive chegaram no poder através de votação. isso. Depois se perpetuaram através da ditadura que eles mantiveram lá. E ele mostra esse professor no início lá do regime nazista já enxergando algumas coisas erradas, algumas ideias erradas que o regime fazia. Só que ele era muito apático, ele era muito na dele, não tomava uma atitude, não falava nada. Tinha inclusive um amigo psicanalista que era judeu, só que chega um momento que ele é apresentado a um oficial nazista e o trabalho dele é muito bem visto por esse general, esse oficial nazista. E aí surge aquela questão, aquele sabor do poder do oficial nazista chamar ele para ele fazer parte do movimento nazista. E aí começa a questão principal do filme e do podcast que a gente quer conversar aqui hoje com vocês sobre essa banalidade do mal, né? Essa teoria, inclusive, ensinada por Hannah Arendt, né, da banalidade do mal. Será que você, eu, o Wellington, nós ficaríamos calados? Nós provavelmente não seríamos perseguidos no regime nazista. Nós não somos judeus, nós não somos de nenhuma minoria, nós somos um pouco menos brancos do que os arianos, né? Eles provavelmente seriam uma classe mais pura, segundo a ideia completamente incorreta deles. Só que provavelmente a gente não seria perseguido. Será que a gente teria coragem de falar contra o que era errado, mesmo que isso significasse a morte? É isso que a gente quer conversar aqui um pouco hoje, porque não é fácil todos sermos como Sócrates, Catão, o jovem. É muito difícil. E hoje eu até abri uma enquete no Instagram
e a minoria falou que seria corajosa a ponto de bater de frente com o regime totalitário, como o nazismo, o comunismo e outros ismos da vida aí que acabaram. Não o dinizismo, que o Casagrande falou que tem tudo a ver com o nazismo, né? Que não pode falar de dinizismo por conta do nazismo, mas queria saber a sua opinião sobre isso, Elton. Você que assistiu o filme também. Acaba que o professor ele se rende, né, a esse lado, larga inclusive esposa, ele arruma uma mulher mais nova, mais branca, mais a cara do ariano nazista, né, que eles tanto almejavam, quer ter filhos para ter a família perfeita ariana, etc. E ele vai acabando deixando de lado esse que é o certo a se fazer, inclusive nega ajuda ao amigo, depois tenta ajudar, mas vê que vai ser repreendido. Mas queria saber a sua opinião um pouco sobre a sua percepção sobre o filme e a sua percepção sobre essa banalidade do mal e sobre o que você acha que você seria, o que as pessoas seriam no regime totalitário desse. Então, eu achei o filme interessante. Eu puxei algumas outras ideias, assim, diferentes dessa que você introduziu, porque ele percebe, bem no começo, quando assim que o governo, né, nazista lá, aquela forma de gerir o país, ela se inicia, ele já percebe algo estranho, porque antes dele receber um convite para se filiar ao partido, que esse convite chegou diversas vezes para ele, né? A gente vê no filme a evolução. Né? O sogro dele, Isso, falava para ele se filiar. Isso aí, o pai da primeira esposa dele. Mas ele percebe isso logo no início. Ele estava ensinando e ele estava utilizando um autor francês, que eu não me lembro exatamente qual o nome que ele citava. E ali o reitor da universidade. Proust, o reitor da universidade. Isso. Proust. O reitor da universidade chega assim, ó. Ele está dando a aula bem animado, né? Parece que ele gosta do pensamento do autor. E aí a aula é interrompida por uns barulhos que estão acontecendo ali no pátio da universidade. Isso é bem a primeira cena do filme, né? Aí ele fica incomodado que as pessoas ali, que os alunos perderam a atenção, e ele vai olhar o que está acontecendo. Eles estão no início da censura, eles estão queimando tudo que é literatura que não afirma a ideia deles. Né? Ele já acha aquilo estranho. Mas ele simplesmente acata a ordem do reitor e tira os autores proibidos da grade, né, dele, da ementa do curso que ele está apresentando. E ali ele se debruça em tentar terminar o livro que ele estava escrevendo. O livro, que é o trabalho que os nazistas gostam, ele está falando ali sobre um romance que o homem gosta muito de sua esposa, a esposa tem uma doença terminal, e ele dá um tipo de veneno para aliviar a dor da esposa, mesmo que ele venha a arcar com algum tipo de consequência no futuro. E os nazistas associam isso à ideia de eliminar do país qualquer tipo de pessoa que esteja em sofrimento, que seja improdutiva, que tenha algum tipo de condição que não permita a perpetuar essa tal raça perfeita que eles tinham em mente. Daí que parte o convite para ele se filiar, um dos convites para ele se filiar ao partido. E na casa dele, você vê que ele tem a vida muito desorganizada, a vida dele é muito complicada. A esposa dele tá com um problema sério, né, que ela não consegue parar de tocar o piano, ela fica tocando piano o tempo todo. Ele cuida das crianças, ele faz comida, ele cuida da esposa, e ele tem a mãe que tá passando mal, ela aparenta ter Alzheimer, né, pelas coisas que ela esquece. Ela é acamada, pelo menos. Isso, ela é acamada e depois ela esquece, porque ela não se lembra quem se mudou, ela não se lembra o nome da esposa dele, ela não se lembra. Ela vai esquecendo das coisas. Acontece aí algo que a gente estuda na psicanálise, que é a ideia, o conceito de sublimação, né? Que é quando você tem uma ideia, um desejo, algo ruim, que você transforma aquilo em algo que é mais aceitável diante da sociedade que você vive. Por exemplo, né, assim, sendo bem reducionista, um jovem menino que gosta de brigar na rua, bater nos outros, e ele, em algum momento, ele percebe que aquilo não é correto, que aquilo é feio. Então, o que ele começa a fazer? Ele entra para uma arte marcial, ele vira um esportista, um competidor, e ele passa a ser admirado por poder lutar dentro das regras corretas. Ele transformou aquele impulso dele
negativo e algo um pouco mais produtivo. Então, a primeira esposa, né, é o John o nome dele, né? A esposa é Elizabeth. Ela tá morrendo de raiva da mãe dele, que a mãe dele fica o tempo todo gritando, pedindo ajuda, ela faz xixi na cama, ela cai da escada. E pra ela não ir lá e dar um supapo na sogra, né? Ela fica tocando o tempo todo para fugir dos problemas. Ela não quer ver a criança chorando, ela não sabe cozinhar, ela não sabe cuidar da casa. Então o que ela faz? Abafar Ela aqueles transforma, problemas externos, é. ela transforma em música tudo aquilo ali. E é justamente a alucinação psicótica que dá no personagem principal, que é o John. Aí ali dentro, o pai dela, o pai da primeira esposa dele, já convida ele pro partido, ele é grande lá dentro do partido, né? Aí fica falando, ô John, se você entrar aqui, você vai ter promoção na faculdade, você vai ter melhores salários, você vai ter uma posição de oficial. Eles querem ter intelectuais ao lado dele para poder reafirmar as ideias dele, e ele fica naquela coisa. Todas as vezes. E aí o amigo dele, que é o psicanalista, o Maurício, eles são veteranos de guerra, eles são veteranos da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, eles foram superiores do Hitler, eles foram oficiais na Primeira Guerra Mundial, e o Hitler acaba. Então eles comentam, até fazem piada, né? Pô, esse cara aí tá chegando no poder, o Maurício sempre fala, pô, isso é uma galhofa, não é possível que as pessoas escolheram esse cara aí na guerra, provavelmente a gente mandou ele entregar uma carta, a gente falou, fica posição no sentido, cabo, me respeita, cabo, vai buscar água pra mim, e agora esse cara aí é o presidente. Esse cara só repete bordão, ele não tem capacidade de desenvolver um pensamento. Pô, como é que a galera vai em cima dele? E o personagem principal, ele sempre tá fugindo. Não, mas ele nunca vai botar em prática isso. Ah, mas é impossível ele dominar. Eu não acredito que vai fazer tanto mal assim. E aí as coisas vão se desenrolando, né? Ele acaba se apaixonando pela uma aluna, que é a segunda esposa dele, que é essa Anne. Ele ainda tem assim um conceito de moralidade, ele espera ela se formar para depois se relacionar com ela, ele termina o relacionamento com a primeira esposa, deixa ela para trás, e a mãe dele sempre fala que ele é um bom homem. Você é um bom homem, né, que é o nome do filme. Porque ele realmente tentava ajudar a esposa dele, que tinha esse distúrbio de ter que ficar tocando pelo tempo todo, a mãe dele acamada, cuidava das crianças, ele não ganhava bem, foi veterano de guerra, ele não conseguia acertar a vida dele de alguma forma, mas ele era uma pessoa que tinha total capacidade de se colocar contra aquelas ideias no início, porque ele era um intelectual, ele entendia o que estava acontecendo. Uhum. E essa questão da música é interessante porque todas as vezes que ele se depara com algo muito grave, ele começa a tocar a música na cabeça dele. A primeira vez que ele vai lá ver o pessoal gravando o filme dele, a galera cantando. Né? Depois, a primeira vez ele vê quando o pessoal tá queimando os livros. Então o livro tá pegando fogo, em vez dele ver o pessoal jogando os livros fora e botando fogo nos livros, ele escuta o pessoal cantando. Aí depois, quando estão gravando, o livro dele se transforma num filme, aí quando ele assiste a gravação, ele vê o pessoal cantando. Quando ele, no final, né, tá procurando um amigo dele, que o amigo dele acaba indo pro campo de concentração, as coisas dão errado, né? A oportunidade que ele teve de comprar uma passagem para amigo dele fugir, ele achou que não ia dar em nada, mas quando ele realmente tentou fazer, ele já não podia mais fazer aquilo ali, ele foi deixando empurrar com a barriga. Os oficiais pararam ele, né? Os oficiais pararam ele para perguntar o que ele estava fazendo. Ele está fazendo no partido, e ele não teve a coragem, assim, ali não ia dar mesmo, sabe? Ali não ia dar mesmo. Ele já estava muito evoluído e ele estava muito dentro do partido para ele conseguir fazer alguma coisa. Ele poderia ter feito antes, no início. Exato. O amigo dele não quis ir embora antes, porque para ir embora ele tinha que entregar todas as propriedades dele, tudo que ele construiu ao longo da vida. Ele atuou como médico, como psicanalista a vida inteira, tinha casa, tinha posses, e ele teve que abrir mão de tudo. O amigo dele era muito triste porque o país não respeitou nem ele ser um veterano de guerra, ele ter nascido na Alemanha, né? O personagem principal fala assim, mas isso não é um mal autêntico. Eles têm isso como ideia, mas eles não estão fazendo nada. Aí o amigo dele fala, talvez eu também não seja um alemão autêntico. Eu estou aqui, eu sou alemão, mas eu sou diferente de você. E aí ele vai seguindo toda a cartilha, ele vai sendo guiado a seguir toda a cartilha, não se coloca contra. Nessas situações, lá no final, quando ele chega no campo de concentração, ele vê todo mundo cantando, que é a mesma coisa, a tentativa dele, um trabalho mental que ele faz para ver o que está muito errado, um pouco mais bonito, para tentar ver um pouco de beleza naquilo ali. Né? E talvez fazer o que a esposa dele fazia, né? Para fechar esses barulhos externos
com algo, Isso né? aí. Para não ver a feiura que tinha, talvez, ali, tentar ver uma beleza, mas escondendo a feiura que era ali do campo de concentração, né, por exemplo. E tem outro ponto interessante, que é assim, a gente vive fazendo isso todos os dias, assim, pelo menos uma vez por semana, sei lá, talvez todos os dias a gente faça isso, que é pedir o conselho, a ajuda errada para as pessoas certas. Vamos supor, Conselho é, certo para a pessoa errada, né? não, ao contrário, é pedir o conselho errado para a pessoa certa. É, Imagina só, imagina só, você tem, a pessoa tem lá a mãe dele. A mãe dele é a pessoa que mais gosta dele no mundo. Ou o pai, ou a esposa, ou os filhos. Aí você vai e pensa assim, poxa, eu tô pensando em começar a investir. Aí sua mãe não tem nada, não tem um dinheiro guardado, não tem nenhum investimento, não sabe nada. Ela é a pessoa certa, ela é a pessoa que te ama, que quer te dar o melhor conselho. Aí ela fala uma coisa assim, quem compra terra não erra. Aí você vai lá, compra um terreno sem fazer estudo nenhum, comprou terra e errou. Ah, se chegar, por exemplo, o cara chega para a esposa dele não sabe nada de tecnologia. Aí eu compro esse celular, eu compro esse. Ah, compro esse aqui. Às vezes ela só achou um pouco mais bonitinho. Ela é a pessoa certa, ela quer genuinamente ajudá-lo, ela realmente tudo bem, quer o né? melhor para ele. Mas não entende daquela situação, não sabe o que é aquilo. Ela não tem condições de escolher aquele tipo de coisa. Ah, avó, eu faço medicina ou faço direito? Aí eu vou falar, todos os dois é doutor, mas eu acho tão bonito o jaleco branco aí, o cara passa mal quando vê sangue, desmaia. Faz sentido aquilo. A avó dele é a pessoa certa para querer o melhor para ele. Mas ela não tem aquela condição. Então, o conselho errado geralmente vem de muitas pessoas certas, né? Que a gente tem na nossa vida. Beleza. Talvez aquela avó dele seja a referência em tudo, em cuidado, em carinho, em presença, em compartilhar os momentos ruins que ele teve, em tudo que uma figura ali de vó, figura materna, figura de cuidado, pode significar para uma pessoa. Mas ela não entende de curso de nível superior, ela não fez isso. Ela só cuidou de você a vida inteira. Então, ele deixa as pessoas tomarem as decisões intelectuais para ele. É o tempo inteiro, às vezes, a mãe dele falando: por que você não sai desse casamento? Essa mulher aí, ela não sabe cuidar de você, ela não sabe cuidar das crianças, ela fica tocando esse piano, eu não aguento mais esse piano na minha cabeça. Aí o que ele faz? Ele abandona a esposa e depois ele mesmo fala com a mãe dele. A mãe dele se esquece e fala: por que você abandonou sua esposa, ela estava doente? Aí ele começa a ter os choques, né? A mesma coisa, a esposa dele, a segunda esposa, fica forçando ele a entrar no partido, entrar no partido. No final, foi a Exato. atitude dela que mata o amigo dele. Ele, por ser um intelectual, por entender tudo aquilo ali, ele deveria ser a pessoa que está ajudando a família dele, os conhecidos, os amigos, a chegarem ao pensamento correto, à conclusão correta. E não ele deixar se levar pelas pessoas que não têm a menor condição de opinar por uma ideologia política, o que estava acontecendo no momento. Ele deixava que essas pessoas o levassem, mesmo Essa sabendo que eles têm menos condição de decidir do que ele. é uma interpretação muito boa, cara. Eu não tinha enxergado isso no filme. Eu não tinha me ligado do quanto ele fazia isso mais de uma vez e você foi perfeito. Quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente também não dá alguma ideia, alguma coisa para alguém sem a gente saber o que realmente o conceito daquilo que a gente está falando, né? A gente sai dando conselho de orelhada para as pessoas e ele fazia muito isso. Aí a gente fica entre assim, a incapacidade dele de tomar decisões, né, medo, receio, essas coisas, ou simplesmente ele tentar se esvaziar da culpa. Ele já tinha tomado a decisão, talvez, né, de entrar para o partido e ter ascensão social, que realmente aconteceu. A gente vê ele tendo um crescimento financeiro, ele fica com uma casa muito bonita, justamente que era de Sim, um judeu que foi despropriado, né? Aí a esposa dele fala: não exatamente. trocamos nem os móveis. E aí ele consegue ter acesso a tudo aquilo se esvaziando de toda a culpa de tudo que ele fez. Eu estava parando para pesquisar, né? Fui procurar nas minhas fontes históricas e helenísticas, que Sócrates ele falava que as pessoas cometem o mal por ignorância. O único mal para os estoicos, para Sócrates, são os vícios. E esses vícios nascem da ignorância. Ignorância é essa que é você não saber diferenciar o certo do errado, o bem do mal. O próprio Marco Aurélio fala
que as pessoas cometem erros por serem ignorantes. Mas você, e aí ele está fazendo uma reflexão para si mesmo, né? Você sim, você sabe diferenciar o certo do errado, o bem do mal. Você sabe o que é justo e o que é injusto. Você sabe o que são as virtudes e o que não são as virtudes. E toda vez que eu falava sobre isso com alguém, principalmente no Instagram, viam ótimos comentários de pessoas falando assim: pô, mas. E Hitler, por exemplo, e Stalin, que são pessoas que realmente pareciam ser mais por serem mais, e não por ignorância. Aí eu parei para pesquisar e eu vi que, na verdade, essa tradução feita do grego, ela, na verdade, essa ignorância, existe uma outra tradução que é mais apropriada, que, na verdade, se chama amátia, né? Isso em grego, e essa ignorância a ignorância de amátia seria uma ignorância deliberada. Existem pessoas, como a Hannah Arendt falou, né, que são os burocratas, que é aquele, esqueci o nome agora, Heimlich, sei lá, que foi o cara que foi julgado, e a Hannah Eichmann. Arendt, Eichmann. Eichmann, isso, que ela inclusive foi lá no julgamento dele, e que ele era só um burocrata realmente. Eu não parei para pesquisar se teve alguma coisa depois que comprovou algo contrário, mas até onde eu sei, ele era só um burocrata que seguia ordens. E quantas pessoas não estão metidas em sistemas totalitários que não são realmente mais, como Hitler, Stalin eram, por exemplo? Elas só são pessoas vivendo a vida delas normal, sem se questionar se aquilo que ela está fazendo é certo ou errado. É a pessoa que está ali apertando o parafuso todo dia, mas está apertando o parafuso mantendo um regime totalitário. Só que sim, existem sim essas pessoas que cometem o mal por uma ignorância deliberada, porque para elas aquele é o certo. Porque Hitler e Stalin, com certeza na cabeça deles, pararam para refletir e fizeram uma reflexão racional na cabeça deles. Claro que a gente, aqui de fora, a gente consegue enxergar que o nazismo e o comunismo são completamente errados. A gente aqui de fora, jogando as virtudes, os conhecimentos que nós temos, nós conseguimos entender que eles são errados. Só que na cabeça daquelas pessoas, eles fizeram algum malabarismo racional na cabeça delas para falar que aquilo ali era o certo a se fazer. Então, essa é uma ignorância deliberada que Sócrates falava e que os estoicos entendiam, que as pessoas cometem erros por ignorância. Alguns por ignorância, como pessoas comuns como a gente, que estão às vezes num sistema totalitário e cometem o erro por não saber diferenciar o certo do errado e viver a vida delas normal. Quantas pessoas não viveram assim? Não era talvez o caso desse professor que tinha um pouco mais de conhecimento e foi talvez capturado pelo poder, né, que ele começou a ter ali, né, pelo acesso que ele começou a ter, pelas facilidades. E existem pessoas realmente mais. Isso é bom a gente diferenciar, porque é muito fácil hoje, na época que nós vivemos, apontar o dedo para todo mundo e falar que todo mundo é bom ou mal, né? Esse maniqueísmo de preto e branco, sem esquecer dos diversos tons de cinza. Então, aí é interessante a gente entrar mais para a ideia da construção do pensamento da Hannah Arendt, lá com a banalidade do mal, que, só assim, contextualizando um pouco mais a entrada do pensamento que o Vitor falou, a Hannah Arendt, ela vivia na Alemanha, ela estava fazendo, acho que um estudo, uma tese, sobre o amor em Santo Agostinho. E o orientador dela era o Heidegger. Ela teve um envolvimento amoroso com ele no início da década de 20. De 30, E aí, provavelmente, né? 20, 30. 20, acho que 20, no início. Mas aí eu sou ruim de data, né? Mas enfim, ela percebeu o envolvimento dele com o nazismo e fugiu dele, arrumou outro orientador. Depois as coisas foram se apertando, ela viu a necessidade de se fugir. Ela viu a necessidade de fugir. Ela foi para os Estados Unidos, lá ela arrumou um trabalho numa revista. O nome da Ela revista era era The judia, New certo? Yorker. Ela era Sim, ela judia. era judia. Quando as coisas foram ficando ruins, ela viu que tinha necessidade de fugir
foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar na New Yorker, numa revista, e ela foi contratada para ir, né, foi chamada para ir como repórter em Jerusalém acompanhar esse julgamento do Eichmann. E aí, fazendo a cobertura jornalística desse julgamento, ela, na cabeça dela, esse Eichmann, ele conseguiu fugir no final da guerra, não foi julgado pelo pessoal lá, e ele se escondeu na Argentina por 15 anos, até que foi localizado e foi levado para ser julgado em Jerusalém. Era bem o início da fundação do Estado de Israel, aquilo ali se tornou um grande evento, foi televisionado, acho que tem vídeo, se a gente botar na internet desse julgamento a gente consegue ver. Acho que tem. Ela imaginava chegar lá e encontrar um monstro, que foi o que o Vitor comentou, a questão de achar um cara, a pessoa se má, assim, né? O cara era um oficial do nazismo, né? Então, de alto escalão, general, eu acho, se não me engano. E ele era responsável pela logística. Né? Ele que decidia quem ia para qual lado, quem ia com o trem, como separar as pessoas, qual tipo de minoria. Qual campo de concentração. Isso, qual tipo de judeu, qual tipo de pessoa com deficiência ia para qual lado, qual tipo de diferença étnica menor que tinha ali, para onde iam os gays. Ele decidia aquilo tudo. E ele viabilizava toda aquela logística assim, com maestria. E ele participou, foi atuante na solução final, que é quando eles decidiram matar todo mundo mesmo, né? E aí, quando ela chega lá, ela dá de cara com um velhinho assim, um senhorzinho, calvo, né? Cabeça para trás aqui não tinha cabelo, os dentes amarelados, pálido, fraquinho, um senhorzinho qualquer que você pode chegar ali na esquina e ver, na padaria, comprando um cigarro, uma bebida, comprando uma sacola de pão, uma pessoa comum. E todas as vezes que o pessoal ia fazendo as perguntas, ele dizia assim, eu não sou o monstro que vocês dizem de mim, eu não sou o monstro, eu nunca matei ninguém, a única coisa que eu fazia era direcionar os trens. E, de certa forma, muitos dos que trabalharam, né, nos campos de concentração tinham essa percepção, porque o esquema funcionava de uma maneira tão complexa, que é tipo um Fordismo, né? Um só aperta o botão para ligar a câmera, o outro só coloca os trens, o outro só separa a criança de adulto, o outro só distribui as roupas, o outro só vê quem está doente, o outro só define qual vai ser o tipo de trabalho. No fim, ninguém necessariamente mata, porque ele só apertava o botão, o que matava era o gás. Era o que eles diziam quando estavam sendo julgados. E, na realidade, o Eichmann dizia que ele estava falando assim, vocês têm que me entender que eu morava num país que a lei funcionava dessa forma, a Constituição era essa, e eu estava cumprindo um mero ato administrativo do Estado. Não é diferente assim de um burocrata do governo que às vezes te nega um atendimento no posto de saúde porque você não está com comprovante de residência, ou de uma pessoa que fala assim, eu amo a Constituição acima de tudo e segue tudo aquilo ali sem se permitir refletir se aquilo é realmente correto ou não. Tá na lei, a gente tem que seguir pela legalidade, a gente vive nesse Estado. Mas essa lei não cabe algum tipo de comentário, algum tipo de revisão, isso realmente é correto? E daí surge essa ideia da banalidade do mal, né? A Hannah, ela diz que esse mal banal, esse mal administrativo, ele é diferente do mal radical do Kant, que ele diz que aquele mal é radical de raiz, né? Que nasce com a pessoa, que a pessoa é má. Mal comparando, assim, a gente tem o Darth Vader, que ele é um mauzão lá, ele tá decidindo as coisas, tu tem um Palpatine que controla ele, mas o Stormtrooper, ele tá ali atirando nas pessoas. Será que o Stormtrooper, ele tem noção de todo o mal que tá rodando na galáxia? Porque ali tem bem definido esse clichê de bem e mal, né? É bem maniqueísta. Star Wars é bem maniqueísta. Agora, como é que ficam os Stormtroopers? Será que eles realmente têm a ideologia do Imperador da Galáxia? Ou ele tá simplesmente ali cumprindo ordem? Ele é um mero burocrata. Ele tá fazendo aquele. Ele não fazer aquilo, talvez seja motivo para eles serem presos, para eles morrerem. Isso que seria o mal banal. É aquilo que a gente faz no dia a dia, sem se refletir, justamente isso que você falou, você impedir de ter o diálogo de você com você mesmo, que é essa ideia socrática, né? Reproduzir o debate socrático com você mesmo e se pôr para refletir, para ver se realmente faz sentido fazer aquilo ou não. E no fim, o nazismo faz, assim, né, com uma certa maestria, essa ideia de, o pessoal da escola de Frankfurt chama de razão instrumental, que é você utilizar
a racionalidade para a execução de uma atividade, de uma ação, da melhor maneira possível, sem se perguntar muito os resultados daquilo ali. Por exemplo, quando você faz, talvez a melhor maneira de você ter um Estado que tenha, estou fugindo da palavra, soberania, é você construir uma bomba atômica que você tem aqui. Mas se o outro Estado faz isso também, o outro também, está todo mundo muito protegido, mas aquilo piorou o mundo para todo mundo. Cada bomba atômica que surge é maior o perigo para todas as pessoas que vivem no mundo, inclusive para quem detém. Então, assim, a técnica totalmente pura, né, a razão, a racionalidade. Assim, eu tenho uma ação para executar e eu quero executá-la da melhor maneira possível. Não importa se eu, por cima de quem eu vou ter que passar para fazer aquilo ali. Bem maquiavélico, né? Realmente se importa. Isso a gente está falando assim, de coisas muito extremas, tipo esses regimes totalitários, mas na carreira, no trabalho, eu tenho um colega aqui, ele está mandando bem ali no serviço dele, eu também, tem só uma vaga no cargo acima. Eu posso passar por cima dele, fazer com que defeitos dele apareçam e, de repente, eu estendo em troca ali de depreciar quem está do lado. Isso seria um mal banal, de acordo com a Hannah Arendt. O Eichmann, ele era um sujeito que tudo que ele queria era ascensão social. Ele só queria... E ele diz, assim, que ele teve um amante judia, que ele conhecia as pessoas judeus, que ele se dava bem com o pessoal, que ele não era uma pessoa ruim, que ele nunca puxou um gatilho, nunca tirou ninguém, que ele se dava bem com o pessoal, mas era lei. E a única forma dele, de repente, deixar de ser um cidadão medíocre e passar a ser um oficial, ter ascensão social, ele não se lembrava de um montão, durante o julgamento você vê isso, ele não se lembrava de um monte de ação que ele fazia, de crueldade de separar a mãe de filha, de esposo e esposa, velhinhos, casais que estão muito tempo juntos, não se lembrava, mas ele lembrava perfeitamente do dia que ele se encontrou com um general muito grande, o dia que ele ouviu a palestra pessoalmente do Hitler, o dia que ele foi num jantar com um monte de gente importante, então ele só conseguia pensar na ascensão social. E aí ela diz isso, esse cara realmente é mau, ou ele simplesmente não consegue parar de repetir bordão, não consegue passar do clichê, viu ali uma oportunidade de crescimento, tá tudo dentro da lei, ele não vê problema naquilo, agarrou a oportunidade e foi. Ele não tem esse mal radical, ele tem um mal banal. E você acha que... Eu acho que o professor, o personagem principal do filme, né, o professor, eu acho que ele vai meio por aí. Ele vai se deixando levar, ele primeiro vai achando que não é tão ruim quanto estão falando, até que ele vê que é realmente ruim. Porque o ponto de virada do filme é quando, eu não sei se isso tem embasamento também histórico, mas é quando matam algum general na Sim. França e parece que foi um judeu, acho que não deixa muito claro no filme, mas é o necessário para gerar o estopim da perseguição mais pesada aos judeus, de ir às casas deles e pegá-los para prender, entendeu? Então, e aí que ele vê que realmente é um mal grande, de verdade, que vai bater na porta de todo mundo, inclusive do melhor amigo dele. Eu acho que ele é muito mais essa pessoa passiva que tá vendo o circo começar a pegar fogo, mas fala, vão apagar. Ou não, não vai ser só um foguinho que não vai dar em nada. E muitas vezes a gente passa por isso. E é um ponto bom para a gente deixar aqui, que a gente não quer falar de ideologia aqui de lado A, lado B, C, D, tanto faz. Mas é para a gente entender que muitas vezes as pessoas que estão do outro lado, elas não são mais, cara. Não é para a gente se fechar para um outro lado porque a gente acha que a pessoa é má porque ela gosta de fulano de tal. A gente tem que ter diálogo com aquelas pessoas, principalmente para entender o lado delas e aprender a como refutar esse lado dessas pessoas. Porque o próprio Mises falava, né? Ideias e apenas ideias vão iluminar a escuridão. Então a gente precisa conhecer os outros lados e conversar com pessoas de todos os lados. Claro, com extremistas é um pouco mais complicado, mas a gente precisa conversar com todos os lados para a gente entender que elas não são pessoas mais. Às vezes elas só estão repetindo bordões, como você falou,
às vezes elas não têm um embasamento teórico de algo que elas estão falando, mas talvez se você apresentar com um pouco de calma, elas vão mudar de ideia ou pelo menos vão começar a refletir sobre aquilo. Isso é um exercício bem difícil de se fazer, né? Não é qualquer pessoa que, a princípio, tem paciência para discutir com alguém que pensa muito diferente. E pelo fato da pessoa não fazer esse exercício, né, desse diálogo socrático com ele mesmo, tentar conversar com ele mesmo, ele tem dificuldade. Porque a pessoa que está sempre refletindo, né, pensando antes de tomar a decisão, observando todas as direções que o pensamento pode tomar, essa pessoa ela já está, de certa forma, preparada para o contraditório, porque dentro de sua própria cabeça, dentro de sua própria mente, ela já está o tempo inteiro promovendo debate, conflitando autores, tendo contato com ideias diferentes. Então, para esse tipo de gente é mais fácil habitar esses campos de pensamento. Mas para as pessoas que têm uma ideologia, assim, a maior dificuldade de promover esse tipo de conversas, ele não vai entender exatamente o outro da maneira correta. E a forma, eu não entendo, não sei exatamente como nos outros locais do mundo a política é feita. Mas no Brasil, a gente faz política, uma política de conflito e de ataques pessoais. Então, dificilmente você chega num debate presidencial e você vê ideias sendo conversadas, ideias sendo discutidas. Você vê um lado atacando o outro do ponto de vista pessoal, né? Então, tanto o lado das esquerdas quanto os das direitas, eles sempre estão ali com um discurso de moralidade muito forte. Também, né? Ele está sempre ali dizendo o que é moral e o que é imoral. Um rouba, aí o outro desvia um dinheiro aqui, um compra voto, mas um outro tem outra situação, e está sempre nisso aí. Aqueles candidatos que têm um plano de governo, eles nunca vencem a eleição. Né? E quem tenta levar algum tipo de ideia não chega nem no segundo turno. Então, a gente acaba sendo educado dessa forma. Na maioria das vezes que você para assistir o curso, né? Hoje a gente tem muita variedade de curso online de qualquer tipo de pensador, de qualquer linha que você quiser, professores de tudo quanto é universidade, você consegue comprar em plataformas lá e você assiste o curso. Dificilmente você vai comprar o curso de uma pessoa que discorda de você. Ou dificilmente você vai comprar um livro de uma ideologia muito diferente da que você tem. E aí o que deveria talvez ser estudo acaba sendo ou um curso que você está fazendo de alguém, na realidade você está criando uma forma de um pensador que já é validado pela sociedade concordar com você. Você assiste o cara falando porque ele concorda contigo e você quer validar o seu pensamento. Você não está aberto à discussão. E é óbvio que várias vezes você vai ter contato com uma pessoa da corrente oposta a que você pensa e você vai continuar pensando da mesma forma. Você só vai ver uma maneira diferente. E, de repente, aquela crítica, ela é algo que você precisa para evoluir do seu pensamento. Eu mesmo, assim, tenho uma certa facilidade de ler autores de correntes, assim, muito diferentes. Eu sou curioso de aprender esse tipo de coisa, né? Então, mas talvez seja algo que eu fui desenvolvendo com o tempo. Não é porque eu sou, assim, uma pessoa que, eu escuto todos os lados, estou evoluindo. Não é isso, é uma questão de curiosidade. Às vezes eu pego um livro que eu tô ali, vou ler isso aqui só para discordar. E aí tem um monte, quando eu chego na metade do livro, eu vi que eu concordei com metade das coisas que o cara falou. Eu falei, não é possível que isso. Às vezes eu chego, volto e olho a capa. É realmente esse cara que escreveu isso aqui? E o contrário também acontece. Às vezes eu pego aquele cara ali, esse me decepciona. Eu tô olhando ali. E aí, quando eu chego na metade, eu falei, o que esse cara tá fazendo? Tá falando um monte de besteira. Não é possível que ele falou, eu chego a olhar, aí eu tento procurar o tradutor pra ver, não, esse cara fez besteira. Eu vejo que a pessoa traduziu, aí todo mundo elogia a tradução. Eu falei, não é possível, realmente. Talvez hoje eu não esteja tão suscetível a esse tipo de ideia. Mas é interessante, eu acho que expande muito, faz você enxergar o mundo de maneiras diferentes. E o ponto principal da conversa, né, te ajuda a não cair no conto de lideranças autoritárias e totalitárias, que é, no fim, o que a Hannah Arendt quer fazer com esse pensamento, a verdade do mal. Depois tem um outro que ela fala também sobre o totalitarismo. São os dois principais livros dela. Esse julgamento do Eichmann. Se não me engano, isso, sobre o totalitarismo. E esse que tem o julgamento é Eichmann em Jerusalém,
Aí Uhum. depois tem um subtítulo, Reflexões sobre a Banalidade do Mal, Acho que é Pensamentos isso sobre a mesmo. Banalidade, um negócio desse. Então são as duas principais obras dela. No fim, ela quer acordar, nos despertar para não cair nesse conto das ideias totalitárias e igualitárias. Às vezes, igualitárias não, autoritárias. Autoritário. Porque muitas vezes você vai pegar só um fragmento daquele negócio ali, aí você enraiza porque, pô, ele tá falando aquilo ali. Esse é o meu candidato. Ele fala um montão de atrocidades que você não concorda, e no fim você comprou uma ideia por um simples fragmento. E você não consegue mais sair daquilo ali, porque você não tem capacidade de argumentação, você não entende o que a pessoa está falando. Você caiu na isca do, Exatamente. do totalitarismo. E aí a pessoa se torna apaixonada por político, que é algo que eu acho que se a gente puder tentar conseguir ajudar as pessoas a se desapaixonarem de políticos, já é um caminho meio andado aí para a gente ajudar também com as nossas migalhas aqui que a gente consegue dar. Porque como eu falei lá no início, né, nem todo mundo vai ser como Catão. Catão foi um cara que lutou contra Júlio César, contra um dos primeiros tiranos da história, um dos tiranos do Império Romano. Catão lutou e quando viu que ele não ia ganhar, ele inclusive tirou a própria vida porque ele falou: não vou viver sobre esse totalitarismo, essa tirania. É algo que era muito comum antigamente, algo que dificilmente alguém faria hoje. Só que nem todos realmente seremos catões. Inclusive, esse era um ditado popular na época. Nem todos somos catões, porque nem todos nós somos perfeitos. Nem todos nós vamos conseguir bater de frente com ideias totalitárias. Só que a gente tem que tentar almejar essa perfeição. A gente mira na perfeição e a gente alcança ali algo perto, né? A gente nunca vai ser perfeito. Nós nunca seremos os sábios que os históricos falavam que é o ideal, né? A vida ideal da pessoa. Nunca seremos sábios. Mas a gente tem que almejar alcançar esse status, né? Então, se a gente estiver de frente com alguém que fale alguma ideia totalitária, a gente tem que enxergá-la não como uma pessoa enraizadamente má, deliberadamente má, como a gente falou aqui já de Kant, de Sócrates. A gente tem que enxergar que elas são pessoas que talvez só tenham ideias que elas não entendem tão bem e que elas são ignorantes dessas ideias e que a gente precisa expor as nossas ideias de uma maneira educada para elas, para que a gente consiga, através de uma comunicação, né, do diálogo, chegar à verdade. Que é isso que Sócrates fazia. Aqui eu tenho aqui atrás os diálogos de Platão, que são os diálogos de Sócrates. Através do diálogo, Sócrates chegava à verdade. E é assim que a gente também tem que chegar. Esse diálogo a gente tem que, socrático, nós precisamos promover internamente. Né? Perfeito. Quando concebemos um pensamento, promover esse diálogo e ver se ele realmente merece vir ao mundo externo ou se é algo que a gente pode Ou se é um internalizar, pensamento matar ele ali introdutivo mesmo. só, né? É, Isso aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente abordou diversos tópicos aqui. Como a gente falou no início, o nosso objetivo é começar a trazer filmes para a gente conversar sobre assuntos que são sérios, que possam desenvolver tanto vocês quanto a gente, mas sempre trazendo uma obra que depois vocês possam assistir e também vir aqui nos comentários e compartilhar com a gente o que vocês acharam. e curioso que eu só percebi que o ator principal era o Aragorn, filho É de o Aragorn, Aragorn, cara. no final, agora antes de começar o vídeo, cara. Que eu fui Maneiro que confirmar ele o fala. nome dele. É o Viggo Mortensen. Maneiro que ele fala alemão Cara, mesmo, né? O cara. é verdade, verdade. Um Só que cara, tu viu dublado em português, né? Então tu não sabe se ele vi, fala alemão mesmo. Eu só tô mentindo ou não que pra você tu não sabe. eu não sei. Não, mas depois eu vi o trecho no YouTube do Fala vídeo. mesmo. O cara é brabo. Ele é igual o cara de um filme que a gente vai trazer aqui nas próximas semanas, o filme Drunk. Eu esqueci o nome do ator principal agora, mas ele é um ator dinamarquês também que tá em diversos filmes. Agora eu vou ter que procurar aqui o nome dele, pô. Eu só lembro do Lucas, que era do Mads filme do. Mikkelsen. É, o Mads Que ele fez Mikkelsen. o. Ele fez o Lucas naquele A Caça. Isso. Filme bom pra gente trazer aqui também, falar sobre cultura do cancelamento. Mas o Mads Mikkelsen, ele também fala diversos idiomas. O dinamarquês, óbvio, que ele nasceu lá, o inglês, que ele já fez diversos filmes em Hollywood, já fez filme em alemão. Se não me engano, ele fala mais de 5 idiomas. Então,
é da gama de atores aí que arrebenta também. E quando falar de cultura de cancelamento, a Hannah Arendt pode ser pauta de novo, porque ela Com foi certeza. amplamente cancelada pelos judeus depois dela falar essa sobre a É banalidade mesmo? do mal. Sim, sim. Faz Eles sentido, não faz aceitaram essa sentido. ideia dela, não. Talvez hoje eles entendam um pouco melhor, mas seria bom. É, Eu não tenho amigo judeu pra gente trocar uma ideia sobre isso. tem pouquinho tempo que esse livro foi traduzido pro. Ele foi escrito em inglês, tem pouquinho tempo que ele foi publicado lá, acho que era aramaico, né? Hebraico. Tem pouquinho tempo, alguns anos, acho que uns 10, 20 anos que esse livro foi lançado lá em Israel. Interessante, não sabia disso não. É isso aí então. Valeu, galera. Deixa um comentário aí o que você achou do episódio. Curta também e a gente vê vocês na próxima. Valeu, pessoal, até a próxima.